E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu tento ser extremamente racional, manter meus pés no chão, não me deixar levar por nenhum tipo de empolgação, por melhor que seja, mas diante dos últimos eventos, em especial da noite de ontem, vindo de fora pra dentro, tá difícil se segurar. Quem não sabe o que tá rolando vai saber, tá na terceira parte do vídeo de hoje. Agora, parlamentares lá dos Estados Unidos pediram formalmente o Trump para ele dar uma olhadinha nas coisinhas aí no Brasil e quem sabe fazer umas coisas. A gente vai falar sobre isso, já foi matéria da imprensa. Fora um projeto de lei que vai entrar aí na pauta, na ordem do dia. Enfim, vamos falar sobre isso, outras coisas, mas antes, vamos começar o vídeo falando do Dilma. Não dá pra gente deixar de falar dele, dos problemas que o brasileiro vem enfrentando, o preço da comida, né, tá absurdo. Nem a Miriam Leitão conseguiu passar pano, publicou a nota pra mostrar o caos que o Brasil se encontra, em especial com os mais pobres. Fala da reforma ministerial que nem começou, já deu errado, segundo o Josias lá da UOL. Aí depois, vamos falar de judiciário, falar de mídia, de imprensa. Nosso companheiro Ranier, o bolsonarista infiltrado na Folha de São Paulo, atacou novamente. Ele trouxe informação bem curiosa. É um detalhe que chama muita atenção mesmo. Aí eu quero também comentar sobre algumas coisinhas envolvendo o Bolsonaro. Cláudio Dantadon fez um vídeo até interessante, um videozinho curto, fazendo uma breve análise de alguns fatos, onde ele faz uma retrospectiva histórica, compara o que está acontecendo, vamos ver se é justo ou se não é. Aí sim a gente falar dos Estados Unidos. No quarto tema, quero falar sobre as manifestações. Acho que vai dar tempo. No quinto, falar sobre a questão do pele da anistia, complementa a questão das manifestações. E no final, se der tempo, espero que dê, mas acho que não vai dar, falamos aí sobre insegurança. Mas vamos lá. Comer pesa cada vez mais no bolso. Famílias mais pobres já gastam 22% da renda com alimentação. Imagina, né? Sobra pra nada no final do dia. Sobra mais pra nada. Imagina se essas pessoas não tiverem, por exemplo, casa própria, né? E as que têm a casa própria tem conta para pagar, tem PTU. Estudo exclusivo do economista André Braz da FGV mostra que a inflação dos alimentos compromete cada vez mais a renda dos domicílios. O cara ganha só para comer. Consumo de café por pessoa cai no Brasil em ano de disparada de preço. É só para relembrar, né? Para o pessoal entender que existe uma correlação. A gente tem até dito sobre o do café. Preço do ovo se aproxima do valor da picanha e já supera vários cortes, aponta a pesquisa. Clique e confira. Se você, vou falar aqui de forma bem sucinta, eu recomendo você começar a olhar, né, a tabela nutricional do que você come. Porque isso aqui, gente, pode parecer bobagem, mas dica alimentícia. Às vezes o cara vai comprar ovo achando, vou comprar ovo aqui porque tá mais barato, é mais jogo. Mas quando você vai olhar o custo, às vezes é mais barato para você comprar uma coxa de galinha, uma sobrecoxa, às vezes até peito de frango mesmo. Tem gente que não gosta, acha que preto não tem gosto de nada. Mas dá uma olhada, veja lá a tabela nutricional, quantas gramas de proteína, gordura tem em 100 gramas de ovo e quanto vai ter aí em 100 gramas de frango. Aí você faz aí a matemática, vê quanto você come, o que vai lhe deixar mais saciado e vai ser melhor para sua saúde. Mas o preço da carne não tá barato, né? Pra gente tá falando do preço do ovo é porque realmente o caos tomou conta do Brasil. Aí na esteira, até o ovo de chocolate, não vai passar em branco. Kinder Ovo, 100 gramas, R$ 78,90. Quase R$ 80 por 100 gramas de chocolate, embalado no papel no formato de ovo, alto em açúcar, né? Tá aí, né? Esse é o Brasil de Lula. Tá realmente assim, proibitivo comprar qualquer coisa. Aí, vem a Miriam Leitão. Tentando aqui adiantar para ver se dá pra gente comentar muita coisa hoje. Preço de alimentos aumenta a desigualdade, como se ninguém soubesse. Aí a grande tese é a seguinte: mesmo as famílias mais ricas tendo uma cesta, não é cesta básica, é uma cesta nada básica, bem premium, carnes nobres, salmão, manteigas caras, né? Não é aquela margarina velha, não. Manteiga da boa, importada às vezes da Itália, né? Defumados. Como é o nome daquele presunto que é um fininho assim? Acho que é proscuito. Aqui na Itália tem, né, a Austrália tem proscuito fininho, um negocinho refinado. Não é mortadela. Enfim, mesmo com a cesta muitíssima refinada, as camadas mais altas gastam só 11% do seu orçamento em comida.
e para comer com gosto, né? Suco de uva da garrafa, aquele da garrafa de vidro, aquele ali, acho que tu nunca nem provou, mas é bom, já tomei, recomendo. Só não dá para comprar no Brasil, né? Mas você vê, o cara gasta 11%. Já o pobre, que tá comendo biscoito, creme crack, né? Água e sal, nem manteiga passa. Quando compra o pão, só passa a manteiga de um lado, ainda reclama em casa que tá gastando muita manteiga. Tem até a técnica. Vai dizer que você não tem a técnica para economizar manteiga, que você sabe que você não precisa passar no pão inteiro. Não tem que estar todo melado. Você bota um pouquinho assim no final, no início, e ao longo assim do meio você vai deixando uns buraquinhos, que quando você morder, vai ter um pedaço com manteiga, um pedaço sem, e o gostinho fica bom no final do dia. É assim a vida do brasileiro. Aí a Mira Leitão agora tá constatando o óbvio. Está constatando o óbvio. O cara é pobre, come mal, gasta 22% de sua renda. O rico come do melhor, gasta 11%, ainda reclama. Ainda, normalmente quem tá fazendo L, né? Aí, olha o tipo de notícia que tá saindo na imprensa. Os mais novos vão olhar pra isso aqui e falar, tanto faz. Eu acho que os mais velhos que vão dar aquela tremida na cadeira. Brasileiros usam estratégias da época da hiperinflação para driblar a escalada do preço dos alimentos. Quem viveu essa era, né, anos 80, início dos anos 90, a era da hiperinflação, tem péssimas memórias. É isso que está voltando para a imprensa. Isso é o legado do Lula 3. Consumidor compra embalagem grande e pequena, vai a vários tipos de loja e leva tanto a marca líder como a mais barata. Racionalidade predomina para economizar, dizem especialistas. O fantasma da inflação voltou? Mais uma notícia sobre a alta no preço dos alimentos. E os brasileiros fazem o que sempre fizeram, se adaptam. Atacarejos lotam, compras são mais racionais, marcas premium dividem espaço com as mais baratas, o poder de compra encolhe, mas o governo finge que a solução é não comprar. Esse não é apenas um ciclo econômico, mas parte de um empobrecimento programado. Enquanto a inflação corrói o poder de compra, o governo se apresenta como salvador, empurrando auxílio e a tal renda básica universal como solução para a crise que ele mesmo perpetua. E a inflação, por hora, não dá sinais que vai arrefecer. Boletim Focus. Mercado eleva novamente estimativas do IPCA para 2025 e 2026. A expectativa para o câmbio teve a primeira queda após semanas de estabilidade, sendo de 6 para 5,99. E aí? Quanto mais alto, né, a inflação, maior tem que ser a taxa de juro no final do dia. Quem é um dos grandes credores do Brasil da taxa de juro são os bancos, agentes do mercado. Aí os donos, né, da dívida, de parte considerável da dívida, são as pessoas que dizem qual tem que ser o juro que você paga para quem detém a dívida. Eu adoro o Boletim Focus, né? Invenção do Fernando Henrique Cardoso. Veja só, vamos trazer assim para pontos mais claros. Você é avô, você tem 10 filhos, 20 netos, todo mundo vive às suas custas. Aí você é o dono da dívida, né? Você emprestou dinheiro pro pessoal. Aí todo mundo tem que lhe pagar. Aí você faz um acordo, assim, não, é variável. Hoje eu vou emprestar para você o dinheiro a 5%. Aí passa o tempo, você fala, não, acho que 5% tá pouco, vou ter que pagar a 10%. Então a dívida vai mudando ao longo do tempo e quem vai ditando aí a Selic, na verdade não sei o que dita, quem dita é o Copom. Mas se o Boletim Focus não servir de nada, que seja para alimentar a imprensa e todo o cenário do Brasil, então para que ele existe, se ele não tem poder nenhum? Tem que perguntar para o Fernando Henrique Cardoso. Enquanto a inflação sobe, o brasileiro sente no bolso, a prioridade do governo não é a economia, mas o controle da narrativa. O horizonte aponta para um cenário pior para os próximos anos, mas a solução apresentada não quer reduzir impostos, incentivar a produção ou facilitar o empreendedorismo. Pelo contrário, burocracia, mais regulamentação e controle. Os mesmos que falam em segurança alimentar impulsionam políticas que carecem o agronegócio e restringem a produção. No discurso é sobre sustentabilidade, na prática é menos comida e preços mais altos. Aí, olha essa notícia. Retomada de imóveis por bancos cresce e atinge maior estoque em 4 anos. Bancos acumularam estoques de 9 bi em imóveis até novembro de 2024, volume equivale a 1/3 do valor de todos os empreendimentos lançados no Brasil no ano passado. Pois é, né? Que coisa, rapaz. O banco tá bom, né? O banco tá ótimo. Nossa senhora, os bancos estão ótimos.
Tá sensacional isso daqui. Agora pergunta pro povão como é que tá. Comentamos sobre esse caso ontem e falamos que não ia dar em nada e não deu em nada. Que caso? O caso da Cida, ministra das Mulheres, que tem até áudio. O Estadão publicou a nota com os áudios para você conseguir ouvir, né? Cargo na COP, mais verba ao Pará e buscar dinheiro fora do país. Os áudios da ministra das Mulheres. Tá lá. Ministra diz em gravação que interrompe a agenda para atender Janja, mas que enrola 2 ministros. Aí ontem o caso dela ia para a Comissão de Ética Pública, por causa dessa demissão aí, que rolou aí um negócio muito complicado, tá sendo aí acusada de mil coisas, mas não deu em nada. Comissão de Ética da Presidência manda arquivar denúncias contra a ministra Cida Gonçalves. Eu gostei desse parágrafo aqui, para mim é um resumo. O resultado do arquivamento era esperado pelo entorno da ministra, como mostrou o Estadão. Na semana passada, ela participou de um jantar festivo e foi homenageada pelo núcleo feminino do grupo Prerrogativas, que emplacou seus integrantes em diversos órgãos federais. A maior parte dos conselheiros da CEP, né, a Comissão de Ética da Presidência, que estava julgando a ministra, 4 de 7 integra o Prerro. O Prerrogativas, né, que o grupo feminino Prerrogativas fez homenagem para essa ministra. De 7, 4 são membros do Prerrogativa. Você esperava que a denúncia contra a Cida fosse à frente? Óbvio que não, né? Porque ela não está errada. Foi uma decisão 100% técnica, nada enviesada. Tudo no governo Lula é imparcial. Tudo. E quem discorda é que está errado. Só para pegar, né, aqui, mais uma decisão técnica também. O juiz reconhece prescrição e Manteiga fica livre de processo por lavagem de dinheiro nas Elotes. Aos 75 anos de idade, Manteiga se beneficia de decreto de extinção de punibilidade nos autos em que foi denunciado pela Procuradoria em novembro de 2017 por suposto envolvimento em esquema de propinas no Conselho Administrativo de Recursos Federais, o CARF, para favorecer montadoras, bancos e empreiteiras atuadas pela Receita. Defesa sempre rechaçou a acusação, agora livre do calvário. Parabéns, Manteiga, parabéns, Guido Manteiga, né? Por essa grande vitória, justiça foi feita, mais uma decisão 100% técnica. Isso mostra, né, prescrição, né? O tempo passou, prescreveu já. O crime já prescreveu, é óbvio, né? Se tivesse alguma coisa para investigar, eles já tinham investigado, passado todos esses anos, rapaz, de 2017 para cá, né? O judiciário estava muito ocupado. Você vê agora, por exemplo, o Bolsonaro, né? Ele tem que falar de Bolsonaro, né? Em 8 anos não teve tempo, em 8 anos não tiveram tempo aí para lidar com a situação do Guido Manteiga. Culpa de Bolsonaro. Lula não telefona para Nízia, que se informa de demissão da saúde pela imprensa. Quem dá nota é a Mônica Bergamo. Nízia está sabendo que vai perder o emprego pelos jornais. Ela ainda não recebeu qualquer telefonema de Lula, nem mesmo de qualquer auxiliar próximo para falar do assunto. E pelo visto vai sair sem nem receber um muito obrigado. Aí falando sobre essa reforma ministerial, o Josias fez uma breve análise que mostra, né, o caos que o governo continua. A reforma ministerial deu errado antes de ser concluída por Lula. Acho que o governo já deu errado antes do Lula assumir. Dizia-se que Lula faria uma reforma ministerial depois das eleições municipais de 2024. Não fez. A dança das cadeiras viria antes do Natal. Não veio. A reforma ocorreria nas pegadas da escolha dos novos presidentes da Câmara e do Senado, exceto pela troca de Paulo Pimenta por Sidônio, né, na SECOM, e pela carbonização da Nízia, nada aconteceu. Às vésperas do Carnaval, nada. Vai se convertendo numa palavra que... Às vésperas do Carnaval, nada vai se convertendo numa palavra que ultrapassa tudo. Ficou entendido que um dos objetivos da alardeada reforma seria acorrentar o Centrão ao plano eleitoral de Lula. Só que, no último final de semana, o governador goiano, Ronaldo Caiado, foi às redes para informar que sua pré-candidatura presidencial será formalizada em abril num ato público na Bahia. Ou seja, né, União Brasil, parte de Caiado, que controla 3 ministérios, está anunciando, né, o seu pré-candidato. A reforma do Lula era para amarrar o Centrão no projeto Lula 2026.
Um partido que tem 3 ministérios já está lançando seu candidato. Chefe do PSD, Kassab, reiterou na sexta que seu partido, à frente de outros 3 ministérios, também vai ter um presidenciável. Ciro Nogueira, manda-chuva do PP, diz que a maioria da legenda preferiria se retirar do governo. Marquinhos Censura, presidente dos Republicanos, o partido de Tarcísio, avisou que sua legenda deve apoiar um candidato da centro-direita, não Lula. PP e Republicanos comandam um ministério cada um. Aos pouquinhos, consolida-se o vaticínio feito por Arthur Lira antes de deixar a presidência da Câmara. Padrinho do presidente da Caixa e candidato a ministro, Lira declarou que uma base de apoio para governar é diferente de uma base de apoio eleitoral. Soou como se enxergasse Lula como candidato a náufrago. Ninguém embarca em um navio se sabe que ele vai naufragar. É impossível dizer como terminará a propalada reformulação da equipe de Lula, mas já pode afirmar que a coisa deu errado antes de ser concluída. Não há sobre o balcão nada que se pareça com mérito. As pretendidas mudanças relacionam-se com o tamanho do cofre de cada pasta, não com um projeto de país. A fragmentação da direita, esse final é a melhor parte, mantém Lula no páreo para 26. Mas o Centrão trata o governo como uma espécie de Titanic. Não fosse pelo orçamento, cujas liberações ainda não se tornaram 100% compulsórias, Lula talvez não recebesse dos aliados nem bom dia. Sabe o que é a fragmentação da direita? É Caiado, é Zema, essa turma dessa linda direita, né? Super direita, a verdadeira direita conservadora, não de Bolsonaro. A existência deles. Então, eles estão à direita, né? Aí, como tem Bolsonaro também no meio da jogada, então você tem essa fragmentação. Por quê? Qual é o ponto? Se Bolsonaro não existisse, essa direita fragmentada, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, qualquer outro candidato que queira colocar na mesa, com certeza, ela chegaria no consenso em torno de um nome. E seria uma direita muito democrática, onde não ia ter fragmentação, mas sim uma grande composição de forças para derrotar o Lula. Então, você pegar qualquer um desses candidatos, com certeza vai ter espaço para o Kassab, com certeza vai ter espaço para o Ciro Nogueira, com certeza vai ter espaço para o Marquinhos Censura, com certeza vai ter espaço para o Baleia Rossi, toda a turma do MDB, vai ter espaço para todo mundo. Então, se ia ter espaço para todo mundo, não ia ter mais espaço para o Lula. Porque todos os partidos que apoiam o Lula iriam estar apoiando a direita permitida. Essa linda direita. Então por que essa turma não fechou a porta ainda na cara do Lula? Como ele já vem aqui anunciando, mas está naquele morde-a-sopra. Por culpa de Bolsonaro. Porque Bolsonaro não permite a união da direita. Porque esses partidos que querem ou não acabam olhando para Bolsonaro e falam, lá vem os bolsonaristas radicais. Eles não querem, sabe, participar do jogo democrático que acontece no Brasil. Eles até dialogam, fazem aqui uma composição ou outra, mas eles são muito ideológicos. Eles estão muito preocupados com as pautas aí que não são prioritárias para o Brasil na cabeça, né, dessas pessoas. Vocês estão conseguindo compreender isso? Gente, se não existisse Bolsonaro, a turma já tinha pulado. Porque no final do dia, todos os candidatos que estão na pista, para mais ou para menos, eles são benquistos pelo sistema. Para mais ou para menos, eles são benquistos. Agora, como ainda existe a figura de Bolsonaro, que é uma direita que ainda que tenha que ceder um espaço ou outro aqui a colar, ainda assim é meio radical da cabeça, a turma fala, cara, como é que a gente vai abandonar o Lula para apostar no Caiado? Como é que a gente vai abandonar o Lula para apostar no Ratinho Júnior, sabendo que na hora que chegar na eleição, 1/3, no mínimo, é os votos de Bolsonaro. Aí a gente vai pro segundo turno de Bolsonaro e Lula. Qual é o espaço que Bolsonaro vai dar pra gente? Capaz de dar uma banana. Então não dá pra gente pular 100% do barco. Tem que manter o Lula vivo até 2026. Porque se for Bolsonaro versus Lula, e aí? Talvez não valha a pena a gente subir no barquinho de Bolsonaro. É isso que o Josias está falando no final do dia. O sistema ainda não venceu 100%. Ainda tem um candidato que incomoda o sistema. Senão, Lula já tinha sido chutado. Lula já teria sido chutado.
Você acha mesmo que o Kassab olha pro Zema e fala, não, o Zema é um problema? Você acha que o judiciário olha pro Zema e fala, não, o Zema é um grande problema, meu Deus? Tudo parte da solução. O problema é a existência de Bolsonaro. E não é porque eu passo pano pra Bolsonaro que eu tô falando isso, não é porque é a realidade. Bolsonaro é perfeito? Não é. Bolsonaro vai fazer um governo 100% teológico só com pessoas de direita? Não, assim como ele não fez de 2019 a 2022. Mas é um governo que tem uma direção, tem algumas brigas e tem determinadas agendas que desagradam o chamado establishment brasileiro. Então não dá para apostar numa candidatura da terceira via, da direita permitida. Você colocar todas as suas fichas e depois você acabar sem nada. E aí você tem que sentar para negociar com Lula e com Bolsonaro no segundo turno. Com qual poder de barganha? Muito menor. Não tem ninguém bobo aqui. As críticas à Janja nos corredores do Supremo. Alvo de críticas dentro e fora do governo, Janja também se tornou foco de queixa entre os ministros da corte. E eu achei curioso. A Janja está gerando tanto problema que Bela Megali obteve comentário de 4 ministros. De 11, 4 estão preocupados com Lula e por causa da Janja. Magistrado da Corte tem comparado a leitura que Janja dificulta o acesso a Lula daqueles que podem trazer uma visão mais realista e contundente sobre eventuais erros de sua gestão. 4 magistrados ouvidos pela coluna fizeram avaliação de que decisões importantes do presidente são demasiadamente solitárias e normalmente divididas apenas com a esposa. Tá ótimo, né? Não, vamos tirar o Lula, né? Vamos tirar o Lula, vamos deixar o Lula elegível de novo. Eita, não contavam com minha astúcia. Não contavam que tinha uma janja no meio do caminho. Bancada do Agro debate o rompimento com o ministro da Agricultura. Essa matéria é só para mostrar, primeiro, o caos que é o governo Lula, né? A gente comentou do plano safra já. Eles já sabiam que o dinheiro ia acabar. E para mostrar como é que funciona a FPA no Brasil, né? A avaliação que o Fávaro não está no centro de decisões relevantes para o setor e que o episódio do Plano Safra acabou demonstrando isso. Aí quem é que fala com a CNN? Arnaldo Garden, né? Arnaldo Jardim, o homem que trouxe Klaus Schwab ao Brasil em maio de 2023. Dá uma olhada no Atlas, né? Os vídeos da época você vai ver. O cara aí que participou ativamente da reforma tributária para aprovar toda a agenda verde presente e existente na reforma tributária. Aí tá ali, né? O ministro Fávaro está cuidando do ministério, nós da FPA cuidamos do agro. Isso está claro e vamos deixar claro isso na manifestação que faremos nesta terça. E também deixaremos claro que a FPA não gostou da interrupção do Plano Safra pelo governo, mas que festeja a sua retomada e que vai manter diálogos sobre o Plano Safra e outros assuntos do setor com o Palácio do Planalto. A turma só se move, só se preocupa quando envolve dinheiro. Na hora de aprovar um crédito de carbono, combustível do futuro, algumas coisas que até alguns setores do agro podem se favorecer, mas o Brasil não, a FPA desaparece. Ou então está jogando contra. Uma frente parlamentar que tem Arnaldo Jardim como vice. Cara, não tem como você estar ao lado do Brasil. Dos maiores promotores da agenda SG. Vocês não tem como estar ao lado do Brasil. Não tem. Isso aqui é uma piada. O Lupion, ele devia ir pra Câmara com nariz de palhaço. Ou pra mandar pras pessoas, né? Que finge lá. Lupion, isso aqui é uma piada, Lupion. Isso aqui é uma piada, cara. É uma piada. A FPA tá cada dia mais uma piada. Mudim. Mercado teme Lula anunciar mais gastos sem origem dos recursos. Só mais uma nota aqui pra mostrar que o Lula tá em todos os lados. Do Supremo, da Janja, do agro, do judiciário, da imprensa, do pobre, do rico. Lula conseguiu desagradar todos. O governo não tem, sabe, mais revolta. É disso para pior. Mas vamos lá. Vamos falar do nosso companheiro Ranier. Ele, mais uma vez. Sempre a matéria do Ranier, rapaz. Nunca tinha chamado minha atenção esse rapaz, mas ele conseguiu. Nunca mais vou esquecer desse nome. Todas as matérias da Folha de São Paulo, desde que saiu a denúncia, que trouxeram pontos que acho que desagrada, né, a narrativa oficial do establishment, todas essas matérias foram do Ranier. Todas, sem exceção. O juiz que anunciou a prisão de Cid é o que agiu com o ministro fora do rito
contra bolsonaristas. O que é que ele está se referindo aqui? Aquelas matérias do Verdivaldo com Fábio Serapião, que hoje não está mais na Folha, o Fábio Serapião agora tem uma coluna só dele no Metrópolis. Você lembra dos 6 GB, que teve umas coisinhas? Então, o juiz instrutor Ayrton Vieira, que em março do ano passado comunicou em audiência ao CID que ele voltaria à prisão, é o mesmo que aparece nas trocas de mensagens que indicaram uma atuação fora do rito do gabinete do ministro. Isso, né, investigação contra os bolsonaristas. Na audiência de 22 de março de 2024, o juiz, que era na ocasião o assessor mais próximo do ministro do Supremo, informou a CID sobre a prisão dele, em decorrência de gravações publicadas pela revista Veja, em que o tenente-coronel afirma que estaria sendo forçado a delatar o que não havia acontecido. Como revelou a Folha, em agosto de 2024, o gabinete do ministro ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pela Justiça Eleitoral para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news no Supremo durante as eleições de 2022. A reportagem teve acesso a mais de 6 GB de mensagens, por auxiliares do ministro, entre eles o Ayrton Vieira. Em um dos áudios reproduzidos naquelas reportagens, Vieira chegou a demonstrar preocupação com a forma de atuação dos gabinetes dos ministros, do Supremo e do TSE. Normalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, como o juiz instrutor do Supremo manda um pedido para alguém lotado no TSE, esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Em outro áudio, ao ser informado que só haviam encontrado publicações jornalísticas, em consulta ao site da revista Oeste, Vieira sugere o uso da criatividade para a produção de relatório, que teria sido encomendado pelo ministro para desmonetizar publicações que o ministro consideraria golpistas. O caso da criatividade. Mais uma matéria do Ranier, como eu soube, tô lembrando dele difícil, Bragon. Trocar o B pelo D vira Dragon. É o dragão da Folha de São Paulo. Mas vejam só, coincidências. Vamos lá. Ontem o ministro participou de uma aula magna na USP, falando lá que as Big Techs não são enviadas de Deus. Eu também acho que não são, não. Enfim. Não é sobre ele essa postagem, O Enio Viterbo deixa isso claro na segunda linha. Ele fala assim, cara, não é sobre o discurso do ministro, mas o papel da mídia, sabe? Gente, isso é apenas aula magna do curso de Direito da USP. Ocorrem centenas de aulas idênticas pelo país. Por que a Globo News montou uma transmissão só para o ministro? Em mil aulas dessas, sempre você vê a Globo, o empenho da Globo News em trazer a verdade para as pessoas. Globo News, graças a Deus, sempre a hora da verdade. Aí veja, não só o ministro, mas os seus pares andaram conversando aí, trazendo um pouco de iluminação para nós brasileiros. E o ministro Flávio Dino disse que o Supremo não pode ser omisso e protagonismo veio para ficar. Graças a Deus. Ainda bem que temos eles para nos salvar. O ministro disse que veio a São Paulo para a aula magna na PUC para mostrar a estudantes de direito que o protagonismo do Poder Judiciário é uma exigência social. A sociedade exige. Pelo bem da sociedade. Pelo bem, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E aí o advogado de Bolsonaro falou que ia pedir o impedimento do ministro Dino e do ministro Zanin, que assim, ele vai pedir impedimento, não sei porquê. Não tem nem motivos. Dino soube julgar Bolsonaro. Não há nenhum desconforto, nenhum incômodo. Ex-ministro de Lula, ele disse que os membros da corte foram aprovados pelo Senado e que o caso seguirá as regras do jogo e com respeito à ampla defesa. Enfim, ele não possui nem desconforto nem incômodo em julgar o caso. Ele tá de boa. Vai julgar numa boa, de forma técnica, 100% técnica, imparcial,
como manda o Estado Democrático de Direito. E tudo indica que ele realmente vai julgar. A CNN aqui nos aponta, né, que o ministro Luiz Roberto Barroso deve manter o ministro Flávio Dino, o ministro Cristiano Zanin aptos a julgar a denúncia contra Bolsonaro. Eu não consigo nem entender porque eles não poderiam julgar, né? Você vê que o Alê sabe como é que funciona no Brasil. Se é uma coisa que é maravilhoso, é a imparcialidade e 100% tecnicidade. Tudo é 100% técnico. Tudo no Brasil. Inquestionáveis. Parabéns, ao povo brasileiro. Graças a Deus podemos dormir em paz, sabendo que tem pessoas cuidando da paz e do Estado Democrático de Direito. Ai, chega a dar uma canseira às vezes, viu? Meu Deus. Ai. Eu fico imaginando, sabe? Eu leio isso aqui, eu fico daquele jeito, né? Acho que vocês também, né? Fala assim, rapaz. Mas não atinge a gente, cara, não. Né? Não, estamos aqui na direita, né? Isso desagrada a direita. Mas não é assim no nosso CPF. Eu fico imaginando, né? Imagina, sei lá, Bolsonaro. Bolsonaro acorda de manhã, escova o dente, espero, né? Que escova o dente, pelo amor de Deus, cuida dos dentes aí. Escova o dente, pega o celular, vai ler a notícia. Aí começa a ler esse tipo de notícia. Pensa aí, quando tu já recebe aquele comentário lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, que tu discorda, que tu sabe que não é isso, que o cara tá sendo safado contigo, que tu não falou, que ele tá te acusando, que tá sendo injusto aquele comentário. Como é que tu já não reage? Como é que tu já não reage? Mas vamos lá. Vamos ver aqui o seu Cláudio Dantas. Ele falou o seguinte, né? Que o Supremo vai transformar Bolsonaro em herói. Não sei, né? Vamos ver. Vou abrir e fechar o Telegram aqui, que por alguma razão não baixou o vídeo. Agora vai. Na véspera da votação do seu impeachment, o Fernando Collor foi tentado por vários políticos e até militares a fechar o Congresso, mas resistiu. Nos dias que antecederam o impeachment de Dilma Rousseff, o Exército foi sondado por petistas para decretar estado de defesa. Resistiu. Agora, tudo leva a crer que Jair Bolsonaro também passou por provação semelhante e que até cogitou uma saída legal que impedisse Lula de tomar posse, mas desistiu. Essa versão é corroborada pelo ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, cuja íntegra do depoimento só é conhecida agora, após a fantasiosa denúncia da Procuradoria-Geral da República. A Polícia Federal, Freire Gomes, relatou 2 reuniões em que Bolsonaro apresentou a seus comandantes versões da aplicação do artigo 142, cuja interpretação, até então, levantava dúvidas sobre o uso das Forças Armadas como poder moderador em crises institucionais. Nas duas, o general disse que não apoiaria aquele entendimento. O tema, de fato, era polêmico, mas nada teve de secreto. Por 2 anos, foi submetido a escrutínio público, explorado pela imprensa e debatido até no Congresso. Ives Gandra Martins deu inúmeras entrevistas defendendo sua aplicação. Rodrigo Maia até acionou a consultoria jurídica da Câmara para defender o contrário. Esse dissenso também estava presente entre os comandantes das forças, com o almirante Almir Garnier, sendo simpático à ideia, contra o entendimento do general Freire Gomes e do brigadeiro Batista Júnior. No alto comando, a divisão também era notória. Sem consenso jurídico e institucional, a tese da aplicação do 142 via decreto foi engavetada pelo próprio presidente da República, que sempre falou em jogar dentro das 4 linhas da Constituição. Alguns podem dizer que Bolsonaro cogitava um golpe constitucional. Outros acham que o STF foi mais rápido ao torcer a Constituição e as leis em vigor para descondenar Lula e reabilitá-lo politicamente. É possível que nunca cheguemos a um consenso sobre isso também. Afinal, como consta dos considerandos da própria minuta do decreto submetida aos generais, a Constituição de 1988 converteu a moralidade em fator de controle da legalidade. Sem uma, portanto, não há outra.
A moralidade na aplicação da lei que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito com base num contexto de cogitação e consultas? Texto que substituiu a velha Lei de Segurança Nacional e que foi sancionado pelo próprio Bolsonaro, enquadra aquele que tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E também aquele que tentar depor com emprego de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Há algum ato de violência ou ameaça por parte do então presidente, mesmo nas reuniões com seus comandantes? Afinal, caso cedesse às pressões que partiam de todos os lados, Bolsonaro poderia ter trocado, numa canetada, todos os comandantes, todos os generais que discordavam da interpretação que lhe parecesse mais adequada. Em vez de submeter a minuta do decreto a tantas opiniões, poderia simplesmente ter reunido seu Estado-Maior e partido para o rompimento institucional. Um ditador golpista não pergunta, não faz reuniões, muito menos gravadas e televisionadas. Se faltou-lhe coragem para dar um golpe, a história poderia vir até a julgá-lo. Mas se insistir em condenar Bolsonaro pelo que ele não fez, o STF vai acabar transformando-o em herói. Sério, velho. Sabe, assim, o cara fez a reunião. Como ele Cláudio falou, se ele fosse realmente um ditador miserável, ele teria feito algum tipo de reunião? Teria lá, ou teria imposto de cima pra baixo. Ah, mas não vou cumprir. Tá bom, então vai dar a canetada e vai mudar o alto comando. Não quer mudar. Ah, tá bom. Vamos aqui olhar. Legalmente tem alguma base? Existe algum caminho? E no final do dia colocou alguma coisa em prática? Eu não quero que Bolsonaro vire herói, não, viu? Quero não, tô de boa. Se Bolsonaro for absolvido, quantas pessoas vão falar que rolou um acordão pra livrar Bolsonaro? Já tô até vendo. Sabe, eu prefiro que acusem Bolsonaro de meu acordo do que transformar ele em herói. Mas, gente, não dá, velho. Você vê o que o Claudio está falando, né? Eu nem fui atrás das notícias sobre o Fernando Collor. Talvez eu pudesse ir atrás, talvez eu veja isso nos próximos dias. Eu tento encontrar o que aconteceu aí, essa questão do Collor, veio ali, né? Junto com o Congresso, tinha como fazer alguma coisa de impeachment. Mas a da Dilma foi amplamente noticiada, pela Veja, inclusive. A gente já comentou sobre essa notícia. O Carlos Bolsonaro até repostou essa notícia ontem. Exército foi sondado para decretar estado de defesa de general. Então deu um golpe, a Dilma deu um golpe também. Porque se você só chegar e conversar, perguntar e não fazer nada, se isso é golpe, então foi um golpe. Então é um golpe. Aí o Carlos fala, né? Pelo que tenho visto e pelo que li, a Globo é a principal responsável, junto com os vazadores oficiais de inquéritos sigilosos, pela interpretação de possibilidade de implementação de estado de sítio, algo assim, o que depende do Conselho da República assinar, publicar no Diário Oficial da União, o Congresso aprovar e publicar, além de toda a fundamentação legal para aplicabilidade. Isso é chamado de golpe na cabeça de um mal intencionado. Enquanto isso aqui embaixo sempre esteve de boa. Pois é, né? Porque ela era Dilma. Mas a Dilma pode fazer o que ela bem entendesse. Aqui tá permitido. Mas vamos lá. Vamos lá. Melhor parte não ficou pro final não, que ainda tem mais coisa. Eita! Não sou de me levar pela empolgação, mas tá difícil, viu? Em carta a Trump, deputado americano ataca o ministro e defende Bolsonaro. Pronto. O deputado norte-americano Rick McCormick pediu ao Donald que imponha sanções econômicas ao ministro. O congressista formalizou a solicitação em uma carta enviada ao presidente dos Estados Unidos. Nela, o parlamentar argumenta que o ministro buscaria condenar Bolsonaro para esmagar a oposição no Brasil. Veja só, ele formalizou, vai mandar a carta que é o Trump. Estou lhe formalizando esse pedido. Cuide do Jair, Trump. Esse deputado aqui, ó. Rick. Olha a postagem bonitinha, ainda bota aqui, ó. Tá marcada água, rapaz. O povo do Brasil merece, né? Eleições justas e livres. Não tirania judicial. Se nós, sei lá, ficarmos assim, impede tudo isso, né? E não fizer nada,
nós vamos mandar uma mensagem que os Estados Unidos tolera manipulação da democracia. Aí tá ali, né? O juiz, ele, o ministro, está armando o judiciário para confusões em 26. Ele usa a palavra, né, weaponizing. Essa palavra tá na moda, né? Weaponization, né? É uma espécie de transformar em ferramenta, né? Enfim, silenciando a oposição e protegendo Lula. A acusação de Bolsonaro não é justiça. É perseguição política, assim como foi feito ao presidente Trump. O ministro também ameaça os Estados Unidos, pronto, censurando empresas americanas, suprimindo a liberdade de expressão e violando a soberania digital. Suas táticas autoritárias exigem ação. Peço ao governo Trump e ao Congresso que imponham sanções Magnitsky, proibições de visto e penalidades econômicas. Oh, grava esse nome aqui. Grava esse nome aqui é engraçado. Magnitsky, sei lá. O MAG, o MAG. Sanções MAG. Grava isso daí. Grava isso daí que a gente vai ver uma coisa e falar, ah, rapaz, é nada. Fala, ó. Tô mostrando aqui, ó. Tá aí. É nada. Vocês vão ver. Mas aguenta aí. Aí, em relação a essa postagem aqui, outro parlamentar, o Mike Lee, já conhecido, ele compartilha a postagem do McCormick. Fala, cara, não só um juiz sozinho conseguindo produzir muitos danos, né? Enfim, né? Ao Brasil. Aí ele fala lá várias coisas, a gente vai ver aqui essa postagem completa que tem mais coisas. Aí Bolsonaro vai lá, fala Mike Lee, muito obrigado. Infelizmente o Brasil foi convertido em laboratório de ativismo judicial, abuso de poder e aplicação seletiva da lei para fins políticos. Tudo o que queremos é uma justiça independente e imparcial, que respeite as liberdades individuais da nossa Constituição, mas o que temos visto é a instrumentalização do judiciário por único juiz com a finalidade de perseguir opositores, silenciar vozes conservadoras e até resolver problemas pessoais. Cito apenas um exemplo. Graças a esse juiz, os direitos da defesa estão sendo desrespeitados e violados, um após o outro, já no início desse processo. Enquanto a acusação usufruiu de mais de 80 dias para apresentar uma denúncia, a defesa teve apenas 15 dias, um prazo quase 6 vezes menor. Isso escancara o tipo de violação e atropelos que temos enfrentado. Sua visita ao Brasil será fundamental para expor essa realidade ao mundo. Como jurista e constitucionalista, sua participação como amicus curiae, ou observador desse processo, também seria muito útil à causa da democracia e do Estado democrático e direito no Brasil. Aí o companheiro Mike Lee volta. Obrigado, Jair. É ótimo ouvir você. O sistema judicial justo e imparcial não deveria ser algo muito difícil de se esperar. E que história é essa de visita ao Brasil? Pois bem, o Mike Lee compartilha. E você já tem aqui o companheiro Elon Musk. O companheiro Elon Musk já entrou na confusão também, né? Bom, né? Bom. Elon Musk achou bom esse tweet. Eu achei meio antidemocrático. O único juiz pode causar danos imensos. Especialmente se esse juiz estiver tentando usar o sistema judicial como... Enfim, né? Para fazer confusão. Se isso está acontecendo no Brasil, o governo dos Estados Unidos precisa saber. E vai saber por quê? Porque ele falou que viajarei para o Brasil no final deste ano com alguns dos meus colegas do Senado e pretendo fazer algumas perguntas difíceis sobre o juiz e a suposta instrumentalização política do sistema judiciário brasileiro. Pronto, a confusão tá grande, né? Tá grande. A turma agora vem pro Brasil. Quero ver, né? Chegar no Brasil, tem que tomar logo um enquadro da PF. Pra saber que o Brasil não é terra de mãe Joana. Tem que chegar no Brasil a tomar um enquadro da PF e ficar assim, aqui no Brasil é assim. Aqui no Brasil não é casa da mãe Joana, não. Aqui no Brasil tem respeito, tem ordem. Botar a PF pra ir atrás, perguntar o que veio fazer no Brasil. Eita. Aí, para por aí? Não. A gente já vai voltando aqui, ó, nessa lei MAG aí, né? Aqui é a postagem original, lá vai o NAFA, o companheiro Elon Musk aparece, o Paulo Figueiredo responde, o Elon Musk volta. Mas tá ali, né? O NAFA tá lá reclamando do ministro, ele tá falando da fala de ontem lá na USP, que as redes sociais não são enviadas de Deus.
Aí o Elon Musk andou muito preocupado. Foi uma pergunta assim que eu falei, rapaz, não pergunte isso. Ele perguntou, esse cara aí tem propriedade nos Estados Unidos? Aí o Paulo Figueiredo fala, ele não precisa. Assim que ele for adicionado à lista SND do OFAC, todas as instituições financeiras imediatamente fecham suas contas bancárias, incluindo as do Brasil, para que não sejam objeto de sanções secundárias. O presidente Trump pode fazer isso a qualquer momento, a seu critério, por meio do Magnitsky Act. Lá vai. Ela mesmo fala interessante. A treta tá crescendo, tá crescendo. Aí, amanhã, né? Quarta, deputados dos Estados Unidos vão votar o projeto para barrar o ministro no país. Então é um negócio muito pessoal já. Se é aprovado no Congresso americano, a lei, o projeto, poderá barrar o ministro de entrar no país ou até mesmo deportá-lo se a lei for aprovada e ele estiver lá nos Estados Unidos no presente momento. Batizado de No Censors on Our Shores Act, o projeto foi protocolado em setembro do ano passado pelos deputados Darrell Issa, da Califórnia, e Maria Elvira Salazar, da Flórida, ambos do Partido Republicano, do Trump, no contexto da suspensão do Twitter. Todo mundo acompanhou isso aqui na época, né? A inclusão do texto na pauta do comitê. Esse comitê é uma espécie de CCJ de lá. Foi comemorado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Lá vai Eduardo. O texto que será votado pelo colegiado, equivalente a CCJ no Brasil, torna inadmissíveis e sujeitos à deportação agentes estrangeiros que venham infringir o direito de liberdade de expressão por meio de censura a cidadãos dos Estados Unidos em solo americano e foi celebrado por deputados aliados de Bolsonaro no Brasil. O colegiado é presidido pelo Jim Jordan, signatário de outro projeto de lei que tem o ministro na mira, além de parcerias da Justiça Eleitoral Brasileira com entidades governamentais americanas como a USAID. Se aprovada, a pauta ainda deverá ser aprovada pelo plenário da Câmara e precisa ter 218 votos, a maioria dos 435 deputados. E adivinha? Os 218 votos é o número de votos que os republicanos têm na casa. Então, se eles quiserem, eles aprovam. Aí vamos voltar, né? Enfim, catapinão Trump. Assina essa porcaria dessa a Mag aí, né? Magnitsky, sei lá. Assina essa porcaria aí, Trump. Assina aí, assina aí, assina aí. Ah, olha que curioso. Só que tá de curiosidade. 26 de agosto de 2020. Olavo de Carvalho. A lei Magnitsky é a maior ou única esperança de um Brasil livre de comum larápios. A galera já achou isso daqui, né? E a galera já tá naquela no relembrar e viver. Hashtag Olavo tem razão. Olavo não acertou tudo na vida dele, mas... sei lá. Ele falava umas coisas curiosas, né? Acertou muita coisa também. Ah, Jesus. E aí? E aí que eu não sei, amigo. Eu não sei. Tô aqui só acompanhando. Assim, eu falando, rapaz, o que é que vocês estão fazendo, hein? A treta aí, velho. Essa treta tá crescendo. Vai pra que lado? Não faço a mínima ideia. Eu sei que essa... gente, essa parte de sanção é uma parada séria mesmo. Minha nossa senhora, eu tenho até medo da ira que pode despertar um negócio desse aí avançando. Falando sério mesmo, fica assim olhando, falando, minha nossa senhora, velho. Espero que o Brasil encontre um pouco de paz no final do dia. Sabe, de boa. Eu só queria o Brasil feliz de novo. Todo mundo de boa, velho. Todo mundo de boa. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu te falar aí das manifestações. Eu, pra mim, que a gente ainda vai falar dessas questões que envolvem os processos nos Estados Unidos. Lembrem que ainda tem um processo lá do Trump Media Group, do Rumble. Enfim, vê só. Tomé, deputado estadual, né? Gravou um vídeo ontem. Tomé é conhecido pelo movimento nas ruas. Comunicado importante. Diante da concentração dos atos, 16 de março, né? Os das ruas acaba de cancelar sua participação da Paulista. Aí veja a mensagem do Marcos. Eu não sei se eu estou com algum problema cognitivo. Me ajudem. Em qual momento no vídeo abaixo foi dito que a manifestação da Paulista foi cancelada? Ah, entendi. A briga é para saber quem manda realmente no movimento nas ruas? É isso? Tá explicado, chilique.
Pra tu entender, né? Por que Marcos, um cara bacana, por que Marcos, um cara bacana, ia falar, cara, em que momento o Tomé falou que ele cancelou a manifestação? Ele tá falando que o Nas Ruas não vai. É isso que ele tá falando. E por que isso gerou embate? Vocês já vão saber. Mas primeiro vamos ouvir o Tomé. Vamos ouvir o Tomé primeiro. Cadê você, Tomé? Ah, bom. Não baixei o vídeo do Tomé. Peraí que eu pego aqui rápido. Marcos DG. Cadê o Tomé? Aqui. Falar com o presidente Jair Bolsonaro sobre a próxima manifestação que vai acontecer no dia 16 de março. E nós do Movimento nas Ruas compreendemos a importância da nossa união, de estarmos todos juntos, unidos em um só lugar. E por conta disso, não estaremos presentes aqui em São Paulo e sim no Rio de Janeiro, ao lado do nosso presidente. E é importante que você saiba que nós somos mais de 60 milhões de brasileiros politizados, de direita, e a nossa força e a nossa união é o que vai fazer com que as nossas pautas possam dar certo e acontecer. Eu queria convidar você e sua família para estar conosco em Copacabana a partir das 10 horas da manhã no próximo dia 16. Um abraço. Aí, né? Em nenhum momento o Tomé falou está cancelada a manifestação na Paulista. Nós falamos na rua, não vai. A manifestação segue lá numa boa. Mas por que isso aqui gerou tanto burburinho? Por causa dessa senhora, Carla Zambelli. Eu até grifei aqui, ó. Nas Ruas acaba de cancelar a sua participação. Não é a manifestação. Aí a Zambelli vai lá. Você não é o único organizador da Paulista? Aliás, você pegou o bonde andando. Não cancele aquilo que você não controla nem organiza. Mas ele não tá cancelando, Zambelli. Ele não tá cancelando não, pô. Relaxa aí, tia. Relaxa aí. Relaxa aí, Zambelli. O que fica parecendo é que tem uma ala da política brasileira, rapaz, que tá doida pra pegar assim o hype do momento, né? O que fica parecendo é o seguinte, que quer pegar o hype do momento, sabe? A revolta das pessoas, fazer uma manifestação sem Bolsonaro pra chegar lá, né, e falar aí, ó só, todas as pessoas vieram pras ruas sem Bolsonaro, elas estão conosco, e usar lá quem sabe fazer uns palanques, mandar uns fora Lula. E aí a gente ia avançar aqui, eu tô pegando no pé, tô óbvio, vou pegar no pé, mas antes disso, eu acho, pelo menos, né, que muita gente e o próprio Bolsonaro pontua que uma das pautas principais deveria ser a anistia para o 8 de janeiro. Tem uma galera aí que veio com fora Lula, fora Lula, fora Lula. Beleza, pode pedir, mas custa também incluir a anistia do dia 8? Custa incluir a anistia do dia 8? E aí, graças a Deus, temos o Sabugosa para falar da importância da anistia. Sabugosa fez um textão e você vai ver aqui, ó, o grande destaque que ele dá para a pauta da anistia. Ó. Perguntei há pouco se haveria manifestação ou não na Paulista e percebi pelas respostas que as minhas opiniões estavam muito divididas. Estava dividida, eu vi muita crítica. A Paulista é o verdadeiro símbolo de luta contra o PT à esquerda. Não é Bolsonaro. Não é Bolsonaro, não é Copacabana, é Paulista. Manifestação do Rio não é luta de verdade. Desde 2014, as principais manifestações têm sido lá e eu estive em praticamente todas elas. Brabo. O sentimento fora Lula está disseminado na sociedade. Isso aí. Seja pela inflação generalizada que voltou, dólar que disparou, juros que explodiram. Nosso país está empobrecendo aos olhos vistos, a qualidade de vida despencando e o medo do crime organizado se espalhando. Se não começarmos a manifestar o nosso descontentamento com tudo isso no local mais emblemático que é a Paulista, daqui a pouco perderemos a legitimidade de criticar. Pronto. Já não pode. Se você não vai na Paulista, não pode criticar. Nova regra. Tudo começou em 2013, com o povo na rua protestando contra o 3,20. Depois atravessamos atônitos aqueles escândalos descobertos no Lava Jato, Mensalão, Petrolão, impeachment da Dilma. Acho que o Mensalão foi um pouco antes, né? Assim, se começou em 2013 e atravessamos assim, os escândalos, o Mensalão um pouco antes. Assim, se perdeu na linha do tempo, mas tudo bem. Impeachment da Dilma, prisão de Lula, eleição de Bolsonaro. É hora desse sentimento voltar a se expressar nas ruas. O momento é grave e não deveríamos estar perdendo tempo com picuinhas. Quem quiser ir, vai.
Que não quiser não vai, é simples, se tiver manifestação eu vou. Ninguém manda em mim e nem na minha consciência. E aí você pode ver o grande destaque da anistia. Você viu? Olha o que o Salles fala da anistia. Não falou nada, né? Não falou nada! Sabugosa! Sabugosa odeia. Pai, Sabugosa não quer ver o povo solto não é possível isso. Vocês entendem assim, ó? O cara que fala que não é pra fazer picuinha é o cara que tá fazendo picuinha. É o cara que tá fazendo picuinha. Em algum momento, gente, Bolsonaro mandou cancelar a manifestação? Em algum momento, Bolsonaro falou pra não ir na Paulista? Em algum momento, Bolsonaro deu alguma ordem? As pessoas começam a escrever coisas dando a entender que existe um movimento organizado, orquestrado para cancelar manifestações ao redor do país. Que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo outro, que não pode levar cartaz, que Bolsonaro proibiu. Mas... agora não tem uma palavra sobre anistia. Quem é que tá fazendo picuinha? Quem é que tá fazendo picuinha? Eduardo Bolsonaro compartilhou a matéria do Dantas. Tem até um áudio de Bolsonaro. O Bolsonaro mandou um áudio ontem pra calar do Dantas. Já dou play. A manchete é: no After Day, estoura no meu colo, diz Bolsonaro sobre manifestações sem controle. Aí o Eduardo Bolsonaro fala, né? A direita só pede para ela mesma. Impressionante que Bolsonaro tenha que explicar o óbvio. Ingênuos e aproveitadores, alegando que Bolsonaro queria interferir na sua liberdade de levar cartaz para a manifestação. Enquanto isso, as pessoas do Rio de Janeiro seguem presas, né? Olha lá, Bolsonaro, quer interferir. Vamos ver aqui, né? O que Bolsonaro disse. Mais uma vez. Fingir que são críticas honestas. Vamos fingir. Vamos fingir que a gente acredita. Ai. Ô Cláudio, o que eu tô fazendo, tá? Começou um cara, lançou uma ideia, fica tudo perdido pelo Brasil. Eles poderiam pensar com gente aí falando, mostrando loucura, que não é o caso, né? Tô devagar, fui concentrando, dobrando as pessoas. E pelo que tudo indica, né? Nossa intenção, né? 1 milhão em Copacabana, eu sei que é bastante ousado esse número, mas a gente vai buscar. Pelo menos metade disso vai se fazer presente, eu acho que será um sucesso aí, até pelo padrão do que nós vamos falar, que combinamos em falar. Não é o cara subir lá e falar o que bem entender, vem na telha dele, tá tudo bem não, porque tem um After Day, né? E o After Day, quando estoura, no código de quem cai? É no meu. Então tá dando certo aí, e se Deus quiser vai ser um sucesso dia 16. Um abraço. Ô, Cláudio, você pode falar, então, lógico, tem toda liberdade pra falar aí. Pô, cara, o momento não é de pensar em eleição do ano que vem, não. É pensar no Brasil, cara. Se Deus quiser a gente fazer uma boa bancada de senadores, traz a liberdade pra esse povo aqui. Agora, quem tá pensando em palanque pra si, faça no teu estado, ninguém tá proibido de fazer. Só que ele sabe, né? Ele te convoca pra lá, não adianta ele convocar pro outro lado que não vai ninguém. Gente, o povo foi assim, o Brasil é uma ditadura. O Brasil é isso. No Brasil você está sendo punido por causa disso. Não pode nem mais falar. Todo mundo sabe o estado das coisas. Aí o cara tá aí, ó. Cara, olha o que tá acontecendo. Olha o estado das coisas. Eu tô aí no lugar onde dá pra controlar. Deixa eu pegar aqui o áudio aqui. Deixa eu aqui achar. Porque a gente comentou isso aqui esses dias. Deixa eu ver se eu acho aqui. Esse áudio aqui, ó. É do Guilherme, eu não lembro o nome dele. É o cara que organizou... É o organizador, é o cara que reservou a Paulista. Olha o cara que reservou a Avenida Paulista. Isso aqui, escuta aqui. Como nas ruas não tem protocolo e a gente não tem aliança com nas ruas, etc e tal, o Silas virou pra gente e falou assim: vocês não têm credencial para fazer segurança do Bolsonaro, o Bolsonaro vai pro Rio de Janeiro. Eu dei graças a Deus. Puta, ótimo, que maravilha! O Bolsonaro vai pro Rio. Show de bola. Então, que maravilha. Como o protocolo e 4 vagas de caminhão, que é o máximo que eu posso protocolar dentro do meu protocolo, estão cheias, eles vão ficar muito fora da centralzinha que eles queriam. E como o meu protocolo... Não, a dinâmica dele não é a dinâmica que a gente quer. Então, ótimo. A dinâmica dele não é a dinâmica que a gente quer. O Bolsonaro quer ir lá fazer, cara, vamos fazer um negócio organizado. O Brasil não é a Disneylândia. Eu só, cara, não vou ir. Assim, ó, eu vou estar ali, ó, e tô bem coisa. Por quê? A partir do momento que já sai isso, que já sai esse tipo de notícia, e tá deixando claro até essa espécie de cisânia, se acontecer alguma maluquice, né, em São Paulo, Bolsonaro pode falar, tem mais de 1 mês falando, vamos pro Rio, vai na calma,
Não vem com gritaria, não vem falar maluquice, não vem fazer isso, não vem fazer aquilo outro. Foi noticiado na época, não vem colocar isso no meu colo. Quer uma notícia de uma coisa que já aconteceu? Manifestantes a favor de Bolsonaro carregam faixas com frases antidemocráticas no 7 de setembro. Vocês não conhecem como é a imprensa? Sério, assim, é difícil entender a preocupação que passa na cabeça. É difícil mesmo assim entender. É muito difícil de entender o que está passando na cabeça de Bolsonaro quando olha para algumas determinadas coisas com receio. Ele não pode ter receio. Não tem motivo para ter nenhum tipo de receio no Brasil. Sério, velho. Com áudio que você escuta aí da boca do cara lá que tá organizando a dinâmica de Bolsonaro. Não é a nossa, eu dei graças a Deus que ele não vem e tudo mais. Sério? Aí tá lá o Sabugosa. Não abre a boca pra falar da anistia, ela é um textão pra falar de manifestação, é fora Lula. Pô, não pode ter anistia também? Não, mas foi fora Lula. Se não for, não tem mais direito de reclamar. Vai tomar banho, rapaz. Vai procurar lá, vai o Curupira e o Saci Pererê. Sério, pô. Ah, está dividida na direita. Mãe de união. Mãe de união. Os caras só faz dar bola nas costas. Só faz jogar pedra. Aí, antes de encerrar, só a última postagem aqui, né? Mário Frias virou alvo aí de uma denúncia. Ele fez lá um negócio lá do boné, suposta fake news, né? O boné lá do shape do CPX. Deve lembrar da história. Aí veio o senhor Rodrigo Constantino. O deputado tinha um comportamento estranho recentemente, né? Muito estranho, porque o Mário Frias agora resolve rebater as pessoas, não fica mais calado. Mas aqui atuamos sempre com base em princípios, isso é um absurdo total, pura perseguição à ditadura. A Mário Frias diz, cara, pode te parecer estranho, né? Mas o nome disso é lealdade e coerência. Mas obrigado pelo apoio. O meu comportamento estranho aí, tá rebatendo as pessoas na internet, se chama lealdade. Aí lá vem um Costinho de novo. Estranha lealdade e mais estranha ainda coerência, deputado, que te faz relativizar apoiar o Alcolumbre. Mário Frias tá apoiando o Alcolumbre. Tem alguém na direita apoiando o Alcolumbre, gente. Ainda essa insistência, ainda esse discurso safado. Uma eleição que já estava ganha, a turma só em busca de espaço na mesa diretora e nas comissões. Pronto, apoia a MBL. Agora Mário Frias apoia a MBL também, pronto. E até, né, preconceituosa, antissemita, comunista do PCO. Enquanto passa o dia atacando. Não são críticas, olha só, rapaz. A direita brasileira que se joga no chão, se vitimiza quando a imprensa fala que, ó, bolsonaristas atacam. Olha como a imprensa nos trata, toda crítica vira ataque. Tá fazendo a mesma coisa, né? Tá fazendo a mesma coisa, né? Atacando conservadores e liberais que têm criticado duramente o Supremo e o governo Lula. A Mário Frias responde, rapaz, só estranha lealdade quem não tá habituado com ela. Você criticar o Supremo não te torna imune a críticas. Principalmente quando vejo que você está apenas desgastando a imagem do presidente Bolsonaro. Mas não, Bolsonaro, as faixas, ele não deixa permitir. Ai, Bolsonaro está sabotando as manifestações pelo país. As pessoas não querem entender o que está acontecendo. As pessoas, assim, eu não sei. Eu acho que não sei se o pessoal está preocupado em chegar em algum lugar, sabe? Trazer algum tipo de vitória, sabe? Uma coisa assim, um pouco mais concreta. É só lavar a alma. Temos que lavar a alma, né? Falar grosso, as verdades duras. Sabe, gente? Onde é que a direita espera chegar assim, em determinado momento? Mas onde é que a direita quer chegar? Me pergunte de coração mesmo. Quer chegar em algum lugar? Ou é só a gritaria pela gritaria no final do dia? Enfim. Vou mandar os vídeos lá no Telegram, link tá na descrição. Amanhã a gente fala de mais coisas. Vê, né, como é que vai ser o dia hoje. Vamos ver se o Olavo tinha razão ou não. Vamos ver o companheiro Trump aí, como é que vai rolar. E por hora é isso. Siga o meu trabalho, que um pouco mais, passando no meu canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Kimpan.com/br. Por hoje é isso. Fico por aqui. Deixa aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.